Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Esse vídeo é para falar um pouquinho do roteiro 16. Então, nós vamos falar um pouquinho dos números racionais no nosso cotidiano, resolvendo alguns problemas, né, envolvendo os números racionais. E depois vamos falar um pouquinho também das sequências numéricas, tá? Então, nós vamos começar com a atividade 1, que tá lá na página 68 do caderno do aluno, volume 3. Então, o problema 1.1. Então, vou ler o enunciado aqui para vocês, né? E vou explicar depois na sequência. Um pedreiro tinha disponível uma certa quantidade de barrinhas de rodapé para terminar de colocá-las nas bases das paredes de uma casa. Mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1/20 desse espaço. Efetuou alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quantas barrinhas de rodapé ele possuía? A quantidade será suficiente para completar todo o rodapé? Então, a gente tem aqui o esquema, né? O pedreiro trabalhando, ele tem que colocar essas barrinhas aqui, ó, né? Que são os rodapés. Então, ele fez essa medição. Então, a gente tem, vamos dizer assim, um perímetro que eu representei aqui esse segmento azul. Então, esse tamanho aqui é o que ainda falta para ele colocar no rodapé, tá? Aí, depois que ele fez essa medição, ele percebeu que cada barrinha, cada rodapé ocupava exatamente 1/20 do espaço, tá? E que estava faltando, e que ele conseguiria só colocar 4/5 desse espaço que estava faltando, né? Então, vamos interpretar esse 4/5 primeiro. Então, se eu pegar esse espaço, né, que eu falei que é o perímetro total que estava faltando, dividir em 4 partes, né? Então, tem aqui, ó, uma parte, 2, 3, 4, 5. Então, desse espaço que eu dividi em 5 partes, ele conseguiria, né, completar 4 partes de 5, que é o 4/5. Então, ele vai conseguir colocar daqui até aqui, que eu tenho as 4 partes de 5. Esse espacinho aqui é o que vai ficar faltando, né, que não vai colocar. Aí, depois ele verificou que cada barrinha ocupava 1/20 desse espaço, né? Então, se eu dividir esse espaço em 20 pedacinhos, cada barrinha vai ocupar uma parte. Então, cada barrinha ocupa 1/20 desse espaço aqui que ele vai conseguir completar, né? Então, esse 1/20 não é daqui até o final, é daqui até a parte que ele consegue pôr, tá? Que eu representei aqui, 1/20 é uma barrinha. Aí, no item A, ele pede quantas barrinhas desse rodapé ele possuía. Então, o que a gente está fazendo aqui? Esse espaço que ele consegue completar, que é 4/5, né? Eu tenho que dividir pelas barrinhas, para saber quantas barrinhas eu vou conseguir colocar nesse espaço. Mas cada barrinha representa 1/20 desse espaço. Então, eu vou ter que fazer uma divisão entre frações. Então, 4/5 dividido por 1/20. Eu quero saber quantas barrinhas eu consigo colocar ali, né? Então, eu vou fazer uma divisão. Na divisão, um processo mantém a primeira fração, na divisão entre frações, então 4/5 continua. E eu vou, em vez de dividir por 1/20, eu posso transformar essa divisão aqui numa multiplicação, tá? Mas para transformar essa divisão numa multiplicação, eu vou inverter essa fração. 1/20 vai ficar 20/1. É uma das maneiras de resolver, tá? Aí, na multiplicação entre frações, numerador multiplica o numerador, então 4 vezes 20 e 5 vezes o 1, tá? Vou fazer o passo a passo aqui, mas eu poderia pôr 4 vezes 20, 80, 5 vezes 1, 5. Então, agora eu tenho que dividir 80 por 5, vou fazer a divisão aqui. Então, 8 divide por 5 dá 1. 8 tirou 5, 3, abaixo 0, 30 por 5, 6. Então, 6 vezes 5 dá 30.
Então, tenho 16. Então, a resposta vai ser 16 barrinhas, tá? Então, ele tem 16 barrinhas que vai ocupar aqui esse espaço, vamos dizer assim. Eu posso falar que cada 1/5 ele coloca 4 barrinhas, por exemplo, né? Então, vai ficar faltando aqui 4 barrinhas para ele completar o espaço todo, né? Mas não estava perguntando isso. Só quantas barrinhas ele possui? 16, tá? Na verdade, quando a gente fez essa análise, a gente já respondeu a questão B, né? A quantidade de barrinhas será suficiente para completar todo o rodapé? A gente sabe que não, porque ele já falou lá no enunciado que a quantidade de barrinhas é para 4 partes de 5, né? Então, vai ficar faltando 1/5, né? Então, ela não vai ser suficiente, pois só completa 4 partes de 5 do rodapé que está faltando, né? Então, posso falar ainda que ainda falta, né? Então, falta 1/5, uma parte de 5, né? Vai ficar faltando esse pedacinho aqui para completar. Se eu sei que 16 barrinhas ocupa esses 4 espaços, eu posso pensar que cada parte dessa daqui, ó, cada pedacinho desse, cada 1/5, ele ocupa 4 barrinhas, né? E daí 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou 4 vezes 4 dá o 16. Então, tá faltando ainda 4 barrinhas para ele conseguir completar. Mas não tava perguntando a quantidade. Se tivesse perguntando, a gente já teria essa resposta, né? Falta 1/5, que na verdade tá faltando 4 barras. Ou 4 barrinhas, tá? Então, a questão 1.1 era isso, né? A gente tem aí o uso da fração, né? Uma representação aí dos números racionais sendo usada para resolver um problema. Então, na atividade 1.2, também na página 68. Então, após uma convenção, os moradores de uma construtora de edifícios, para atender às leis federais 10.048 e 10.098, ambas do ano de 2000, decidiram fazer a divisão das vagas conforme a tabela a seguir. Então, a tabela ela representa o estacionamento, né? Se vai ser privativo, com até 100 vagas ou com mais de 100 vagas, ou se ele será coletivo, com até 10 vagas ou com mais de 10 vagas. E aí ele distribui aqui uma porcentagem em relação a deficientes, motociclistas e ciclistas, tá? Então, vocês analisem os dados aí da tabela. E aí a pergunta é, com base nos dados acima, quantas vagas serão destinadas para deficientes? Então, ele quer a quantidade de vagas para deficientes, motociclistas e ciclistas, para um estacionamento privativo com 1.200 vagas, tá? Então, se eu tenho 1.200 vagas, eu tenho mais de 100 vagas. Então, eu quero privativo com mais de 100 vagas. Então, vou querer, ó, os dados dessa linha da nossa tabela, né? Então, eu quero saber a quantidade de vagas para cada situação, para deficientes, motociclistas e ciclistas. Então, a tabela está mostrando que eu tenho 2% para deficientes, 10% para motociclistas e 7% para ciclistas. Mas eu quero, ó, dessas 1.200 vagas. Então, já anotei aqui. Nós vamos calcular, então, 2% de 1.200 para saber a quantidade de vagas para deficientes, 10% de 1.200 para motociclistas e 7% de 1.200 para ciclistas. Então, 2%, né? 2% é uma fração, a gente vai comparar, né? Posso fazer uma comparação com uma fração centesimal, né? Onde o meu denominador é 100. Então, vou transformar esses 2% em fração. Então, 2% é 2 sobre 100. O D, nós já vimos que representa uma multiplicação. Então, 2%, então 2 sobre 100 vezes 1.200. Aqui eu posso multiplicar e depois dividir.
Ou eu posso já fazer uma simplificação para facilitar, tá? Então, quando eu tenho zeros aqui, ó, no numerador e no denominador, fica mais fácil, ó. Posso simplificar, que seria a divisão por 100. Então, na verdade, eu vou ficar só com 2 vezes 12, tá? Então, 12 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 24 vagas, né, para deficientes, dessas 1.200. Agora, para motociclistas, eu tenho 10% de 1.200, tá? Mesma ideia. 10%, 10 sobre 100, vezes 1.200. Vai ser igual, então, posso simplificar, tá? Percebam, ó, posso simplificar zeros no numerador e no denominador. 1 e 1, 2 e 2, a mesma quantidade. Então, vai ficar 12 vezes 10. Vou deixar esse zero aqui para depois. Então, vou fazer 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Agora, eu coloco zero. 120. Tenho 120 vagas, né, para motociclistas. Os ciclistas, eu tenho que calcular 7%, então 7 sobre 100 vezes 1.200. Também posso simplificar os zeros. Então, vai ficar 12 vezes 7, né? Faço a multiplicação. Aqui embaixo, ó, tá sobrando 1, então não vou considerar. Dividir por 1 dá o mesmo resultado, na verdade. Então, 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 84. Então, eu vou ter 84 vagas para ciclistas, tá? Então, percebam que aqui eu consegui fazer a simplificação em todos os casos, em todas as situações, né? Então, só uma observação aqui. Caso eu não conseguisse fazer a simplificação, como que eu faria esse cálculo? Então, se eu tivesse que calcular, por exemplo, 5% de... Vamos pegar um valor qualquer aqui. 158, né? Sei que não vai dar para simplificar aqui. Então, por isso que eu escolhi esse valor, um valor aleatório. Então, a mesma ideia, transforma a porcentagem. Mas aqui não faz parte do exercício, tá, gente? É só para falar quando eu não simplifico, aproveitar e tirar as dúvidas aí de alguns alunos. Então, transforma aqui a porcentagem em fração desse centesimal. Então, 5%, 5 sobre 100, né? Na verdade, quando eu falo 5%, eu tô falando 5 partes de 100. Vezes 158. Então, aqui eu não vou conseguir cortar os zeros, porque aqui em cima não tem os zeros para simplificar. Mas eu vou fazer, então, eu posso multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Quando não tem denominador aqui, é como se fosse 1, né? Então, vai ficar 5 vezes 158. Então, vou fazer aqui, ó. 158 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 5 vezes 5, 25. Mais 4, 29. 1 vezes 5, 5. Mais 2, 7. Então, deu 790. 100 vezes 1 dá 100. Aqui, eu percebo que apareceu um zero. Eu vou poder fazer a simplificação, né? Mas eu poderia também pegar 790, que vai dar o mesmo resultado. Então, vou pegar 790, não vou simplificar esse, dividido por 100. Então, 100 cabe 7 vezes dentro de 790, porque 7 vezes 100 dá 700. Aí, subtrai e sobra 90. Não tem aqui para baixar, ó, então, vírgula, 0. Agora, o 100 cabe 9 vezes dentro do 900, porque 9 vezes 100, 900, zerou. Então, 7,9, tá? Então, posso fazer sem a simplificação também. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, depois faz a divisão. Ou, também poderia pegar 158 dividido por 100 e o resultado vezes 5, que vai dar
o mesmo resultado, tá? Então, tem várias maneiras de calcular a porcentagem de um número. Então, a atividade 1 era isso, tá? Então, a atividade 2 do roteiro é: cada forma geométrica esconde um dos números racionais a seguir. Localize-os na reta numérica, preenchendo cada forma geométrica, tá? Eu não vou preencher aqui por conta da caneta ter uma ponta um pouquinho mais grossa, então vou colocar aqui embaixo, tá? Mas aí vocês coloquem aí dentro se vocês conseguirem, ou se não, coloquem embaixo, faz uma setinha, não tem problema nenhum. Quem sabe da reta numérica? Que eu tenho aqui, ó, o 0 é a origem, que à direita do 0 tem os valores que são positivos, e que à esquerda do 0 eu vou ter os valores negativos. E o sentido de crescimento, ó, a flechinha aqui indicando, é da esquerda para a direita, né? Então, os números quanto mais à direita, maiores eles são, tá? O que eu tenho aqui? Que antes dos zeros eu tenho duas formas para serem preenchidas, que são os números negativos. Então, eu vou ter dois números negativos. Eu tenho esse e esse. Então, eles têm que estar antes do zero. Então, eu já posso analisar isso, tá? Eu tenho que aqui, ó, 1 tá antes do menos 4. Se eu pensar nesse sentido aqui da esquerda para a direita, ele tá antes. Se ele está antes, então ele é menor que o menos 4. Mas ele é um valor próximo ali do menos 4. Então, eu só vou analisar isso. Não preciso nem fazer conta, nada. Então, eu vou pôr aqui, ó, menos 4,24 centésimos. Eu vou colocar aqui, ó, menos 4,24. Ele estaria ocupando esse quadrinho aqui, tá? O outro número negativo é menos 1,8 décimos. Ah, então ele tá bem próximo do menos 2. Então, eu vou colocar ele aqui também, né? Estaria nesse espacinho. À direita do zero, depois do zero, tem os valores que são positivos, que são esses dois números que eu tenho aqui. Esses dois números são positivos. Que a gente percebe aqui, ó, que essa forma tá antes do número 1. Então, quem tá bem próximo do número 1? Ah, 0, alguma coisa. Então, 0,75 ou 75 centésimos. Então, eu vou colocar ele nesse espacinho aqui. E por último, né? Então, 3 inteiros e 6 décimos. Então, eu vou colocar aqui no último, 3,6. Ele estaria ocupando esse espaço aqui, tá? Então, a atividade 2 é isso, é mais essa localização. Aí, depois da atividade 3, é resolver o exercício 1.3 e 1.4 da página 69, tá? Então, vamos para a apostila, né, para o caderno do aluno. Na 1.3, ele pede para a gente descobrir, né, a regularidade de cada sequência, escrever os próximos 3 termos e escrever a expressão algébrica que representa essa regularidade. Então, aqui, eu não vou escrever os próximos 3 termos, eu vou deixar para vocês, né? Vou fazer só doletrar os próximos 3, como exemplo. A B e a C eu não vou fazer, mas eu vou focar a minha resolução nessa expressão algébrica, né? Então, calcular aí essa expressão algébrica. Então, já coloquei aqui as 3 sequências, tá? E a primeira coisa a gente tem que fazer é determinar qual é o padrão. O que tá acontecendo nessa sequência, né? Então, eu vou perceber aqui, ó, que eu tenho uma sequência que começa no 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, ela é uma sequência crescente. Ah, mas de quanto em quanto que tá crescendo? Então, a gente vai perceber que ela tá crescendo de 2 em 2, que tá somando sempre 2, tá? Eu tenho uma regularidade, eu tenho um padrão aqui. Então, se eu continuar somando sempre 2, eu vou saber que o próximo termo aqui, ó, é o 14, depois o 16, o 18 e assim por diante, tá? Então, na verdade, a gente tem a sequência de números pares que são maiores do que 2. Para achar a expressão algébrica, o que é uma expressão algébrica? É uma expressão que tem número, letra e operação matemática. A gente já viu isso também num dos roteiros.
Então, a primeira coisa é perceber o que está acontecendo ali de regularidade. A gente já fez isso, tá? Sabe que está somando sempre 2. E relacionar essa regularidade com a posição do número na sequência, do termo na sequência. Essa posição, a gente usa a letra N para representar a posição, né? Então, se eu falar que o N é 1, tô falando do primeiro, tá? Então, vou pensar aqui, ó, posição N. O N é igual a 1, tô falando do primeiro, que é o número 2. O N é 2, eu tô falando do 4. Se o N for 3, eu tô falando do número 6. Para 4 dá 8. Para 5 dá 10. Para 6 dá 12. E assim por diante. Nesse caso aqui, a gente já consegue perceber o quê? Que os números da minha sequência são o dobro desse N dessa posição, né? Que se eu pegar esse N e multiplicar por 2, então, ó, eu vou sempre multiplicar por 2. Vou fazer os 3 primeiros aqui, ó. Ah, se o N for 1, então vai ficar 2 vezes 1. Opa, essa caneta é muito fraca. Então, se o N for 2, se o N for 3, se o N for 4. Então, percebam que aqui eu tô colocando os valores do N, tá? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, eu tô pegando esses números aqui da posição que eu coloquei aqui, multiplicando por 2, tá dando a minha sequência. Então, o N tá aqui, ó. Então, o dobro do N é a minha expressão algébrica. Que eu já percebi ali que são os múltiplos de 2, vamos dizer assim, né? Então, o dobro do N, não preciso fazer mais nada. Na letra B, a gente vai perceber também que a regularidade de somar sempre 2 permanece, ela continua. Só que eu não vou conseguir fazer só esse dobro, eu vou ter que fazer uma compensação, tá? E é sobre isso que a gente vai falar daí. Então, aqui a ideia é a mesma, né? Somar sempre 2, que é 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. E continua, né? Para achar os próximos 3 aqui, ó, só continuar somando 2. Nós vamos usar a ideia do N de novo, lembrando que o N é a posição. Então, o primeiro é o 3, o segundo é o 5, o terceiro é o 7, o quarto é o 9, o quinto é o 11. Agora aqui eu já não tô percebendo que eu tinha percebido aqui de ser o dobro, tá? Mas, como tá somando de 2 em 2, eu vou pensar nessa comparação, tá? Então, tá somando de 2 em 2, então eu vou multiplicar tudo por 2. O número que estiver somando. Aí, eu vou vir a posição, ó. Pro N igual a 1, pro N igual a 2, o N ser 3, o N ser 4, e assim por diante. Só que a hora que eu multiplico aqui, igual a gente fez aqui, ó, vai dar 2, 4, 6, 8. Mas aqui tá 3, 5, 7, 9 e 11. O que eu posso fazer? Comparar, né? E fazer uma compensação. Então, ó, pro N deu 1, o resultado é 3. Mas aqui deu 2, então falta 1. O N igual a 2, o resultado deu 4. Tá faltando 1 para dar 5, que é o valor que tá aqui. Aqui também, ó, deu 6 e aqui tá 7, então falta 1. Aqui tá 9 e o resultado deu 8, então falta 1. Então, agora eu tenho, ó, 3, 5, 7, 9. Então, que conta que eu fiz aqui? Multipliquei por 2, ó, todos eu multipliquei por 2. E somei 1. Então, eu tô pegando o N, que são esses valores aqui, multiplicando por 2 e somando 1. Então, eu tenho 2 vezes N mais 1. Essa vai ser a minha expressão. Se eu comparar aqui, ó, já sei que é 1 a mais. 2 mais 1, 3, 5, 4 mais 1, 5, 6 mais 1, 7. Então, é essa expressão mais 1, né? Foi o que mudou, que deixou diferente, que ficou diferente, vamos dizer assim, tá? Na letra C, o
que a gente vai perceber? Que a regularidade já tá um pouquinho diferente. Eu não vou ter essa questão de somar sempre o mesmo valor. Que nem aqui somou sempre 2. Então, não vou poder pensar desse jeito. Vou ter que pensar de um jeito um pouquinho diferente. Mas eu tenho uma regularidade. Então, ó, primeiro soma 3. Depois somou 5. Aqui, ó. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 9, 25. Então, se eu quero achar o próximo, eu vou somar 11. Então, ó, tá somando os números que são ímpares, tá? Depois soma 13 e depois soma 15. Achou os outros 3 termos. Agora, eu tenho que relacionar esses números da minha sequência, 1, 4, 9, 16 e 25, com o N, que é a posição, né? Tem a posição 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Aí, percebe que a hora que eu coloquei esses números aqui, eu já percebi uma coisa. E se eu pegar esse primeiro aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. É o primeiro. Ao segundo, ó, o N é 2. Então, 2 vezes 2, 4. Opa. 2 vezes 2, 4. Já deu o segundo. O terceiro, ó, é 3 vezes 3, que vai dar 9. O quarto, ó, 4 vezes 4, dá 16. Então, tô pegando ele vezes ele, né? 5 vezes 5 dá 25. Então, posso continuar. 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e assim por diante. Mas quem que eu tô multiplicando? O N. O N vezes o N. Então, N vezes N, ou N ao quadrado, vai ser a minha expressão algébrica, tá? Então, se eu... O que é esse N, né? Ah, eu quero o terceiro. Se eu perguntar quem é o terceiro? Ah, o terceiro, o N é 3. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o terceiro é 9. Ah, quero o sexto aqui, ó. Eu posso usar a regra, agora que eu já sei. Ah, o sexto, então, 6 vezes 6, 36. Se eu pegar o 25 e somar o 11, também dá 36. Então, eu posso continuar somando ou aplicando a regrinha aqui. E aí, agora a gente já sabe qual é, tá? Então, a atividade 1.3 era isso. Então, agora na apostila, atividade 1.4, na página 69. Então, uma importante criação em matemática foi o triângulo de Pascal. Contribuiu em diversas áreas de conhecimento, como economia, ciências e matemática. Esse é o triângulo de Pascal. Seguindo o padrão, complete-o e explique como pensou para continuar a sequência. Então, vou mostrar uma maneira de você observar ali um padrão, uma regularidade, tá? Tem outras. O que a gente observa aqui? Então, eu tenho, lembra, um triângulo, que essa primeira coluna são formados por valores 1, na lateral aqui também tudo 1. Então, posso falar que cada linha começa e termina com 1. A primeira linha tem um elemento, começa com 1, termina com 1. Então, é o próprio número 1. A segunda linha tem 2 elementos, então começa com 1 e termina com 1. Na terceira, começa com 1 e termina com 1. Mas como que eu descubro o 2 aqui? A gente vai perceber que a soma desses dois aqui de cima vai dar o de baixo. É como se eu fosse um L, né? Então, eu tenho que formar o L aqui, ó. 1 mais 1, 2. Na quarta linha, tenho 4 números. Começa 1, termina 1. Aí vem, ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 1 dá 3 também. Próxima linha, ó, começa e termina com 1. Aí vem, ó, 1 mais 3, 4. 3 mais 3 dá 6. 3 mais 1 dá 4. Então, seguindo o padrão, eu posso falar que aqui vai começar com 1 e vai terminar com 1. Agora, eu somo 2 e coloco o resultado ali embaixo, tá? Vamos usar um marca-texto aqui para 1, né? Senão vai ficar uma bagunça, mas, ó, eu somo esses dois e coloco o resultado aqui embaixo. Sempre assim. Então, ó, vou somar. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Tá? Vamos fazer mais uma linha.
Começa com 1, termina com 1. Isso é padrão. Agora vem, ó. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10 dá 20. 10 mais 5 dá 15. 5 mais 1 dá 6. Percebam que outro padrão tá sendo formado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, continuem, né, completando aqui, mas a ideia é essa, né? Uma das maneiras de fazer. Então, eu espero que tenha ajudado aí vocês a esclarecer algumas dúvidas e até um próximo vídeo.